Bom, agora a gente vai falar sobre transparência e responsabilidade financeira. O que é transparência e responsabilidade financeira, né? Até onde eu tenho responsabilidade ou não com a minha empresa? É o famoso de será que o dinheiro da minha empresa é meu? E já te respondo, não é. Quando a gente fala de transparência, né? A maioria dos pequenos empresários não faz separação de conta da pessoa física e conta da pessoa jurídica. Tem isso aí muito bagunçado, uma verdadeira salada de fruta. Pega dinheiro da empresa, tira dinheiro da empresa, compra brosinha, compra sapatilha, compra uísque com o dinheiro da empresa, vai pra balada com o dinheiro da empresa e depois fala que a empresa não dá lucro, né? Que a empresa só dá prejuízo, que não cobre os gastos. Na verdade, isso aí você não está tendo a responsabilidade mesmo, nem transparência com a gestão financeira da sua empresa, né? Quando você mistura os gastos pessoais da sua empresa, você acaba tendo a sensação que você tem muito dinheiro e acaba tirando muito dinheiro do caixa do seu negócio, fazendo com que você assalte o caixa da sua empresa. Pode parecer duro, mas é um real mesmo. Você pode estar assaltando o caixa da sua empresa. E isso pode afetar, né, negativamente a saúde financeira da empresa. Você fica, às vezes, sem caixa, né, para arcar com os compromissos da sua própria empresa. Muito comum quando você deixa de pagar o imposto, por exemplo, né? Você não paga o imposto porque não sobra dinheiro, né? Na verdade, aí já mostra duas coisas. Ou seu custo de vida está pegando o dinheiro da empresa, né? Seu custo de vida está maior do que aquilo que sua empresa consegue te pagar, ou você não sabe precificar. Você precificou errado e não embutiu o valor do seu imposto, não embutiu o valor de taxa de cartão, não embutiu o valor de plataforma, né, comissão, tarifa de manutenção da plataforma. Então, das duas, uma. Né? Mas te garanto que a maioria das vezes você está saltando o caixa da sua empresa. Então, você precisa, né, ter uma conta bancária separada de pessoa física e pessoa jurídica. Não tem um CNPJ? Abra uma conta PJ. Ai, Jane, eu quase no movimento. Então, abre uma conta PJ. E tudo que for da empresa, você recebe pela empresa. Você gera um Pix com o CNPJ da empresa e faz tudo pela empresa, tá? Ah, Jane, mas eu sou autônoma, eu não tenho um CNPJ, eu estou trabalhando aqui pelo meu CPF. Tenha duas contas de CPF. Tenha duas contas de CPF e você deixa uma conta só para aquilo que é do seu trabalho, por exemplo. Suponhamos que você tem, sei lá, duas rendas, tá? Uma CLT e a outra você está empreendendo, a outra você está começando a vender alguma coisa, algum produto, algum serviço. Você tenha duas contas e uma conta só para receber salário, outra conta só aquilo do seu serviço, né? Só aquele produto que você está vendendo. Para quê? Para você conseguir ver a cor do dinheiro, para você conseguir separar o que é do seu produto e serviço, o que é da sua pessoa física. Porque o que acontece muito, gente? Você abre uma empresa, você começa a falar, todo mundo fala que tem que ter uma empresa, você abriu uma empresa, começou a trabalhar, você não usa o seu CNPJ, você não emite nota, você não recebe pela conta PJ, e aí você recebe tudo pela pessoa física, entra uma coisa para você pagar na pessoa física, você vai lá, pega daquele dinheiro e paga. E você está misturando as entidades, você está misturando pessoa física com pessoa jurídica. O caminho não é aí. Né? Aqui a gente já está quebrando um princípio, que é confundir as entidades, confundir pessoa física com pessoa jurídica. Você é você, seu CNPJ é seu CNPJ. A segunda coisa que você tem que ter é defina um prolabore. Tenha uma data para você receber o seu prolabore. Como que você vai definir seu prolabore? Primeiro você tem que levantar, fazer o seu raio-x financeiro da pessoa física, né? Você tem que levantar quais que são os seus custos, quanto você custa, quanto de dinheiro que você precisa para virar o mês, para pagar suas contas do mês, né? E para cobrir os seus gastos. Quanto que você precisa? Primeira coisa é isso. Muita gente não sabe, só vai gastando, passando no cartão e não sabe nem qual é o seu custo de vida. Então, primeira coisa, defina seu prolabore. Tem uma aula aqui
que eu coloquei uma planilha para vocês colocarem o faturamento da empresa e alguns percentuais para ver se o labore que você tira, a sua empresa consegue te pagar, tá? Se você não está saltando aí, não está sangrando o caixa da sua empresa. E também tem uma planilha, tem uma tabela aqui sobre raio-x financeiro, que tem uma aula também sobre isso, para você fazer, levantar o seu custo de vida pessoa física, né? Você vai fazer um balanço aí dos últimos 3 meses e vai chegar numa média de qual que é o seu custo mensal, o custo que você precisa para pagar as suas despesas, tá? E o terceiro tenha persistência, não é do dia para noite que você vai começar a ser milionário, empresária milionária, não é do dia para noite. Você tem que ter consistência, você tem que persistir muito, você tem que querer muito. A gente sabe que o empreendedor, a pessoa que começa a empreender é a pessoa que mais corre risco, é a pessoa que mais trabalha e às vezes é a pessoa que não vê o dinheiro, que não vê a cor desse dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes não tem um prolabore bem definido, porque muitas vezes vai pegando picado, aí surgiu uma conta aqui, vou lá e pago, aí surgiu uma conta ali, vou lá e pago, e aí você vai tirando o dinheiro picadinho da sua empresa, você acaba não vendo o dinheiro, não tá vendo para onde que ele está indo, e você acaba desistindo. Então, tenha transparência na conta da empresa, saiba exatamente aquilo que está entrando, quanto que está entrando de receita, quanto que está saindo, para você ter uma previsibilidade, né, do que você vai, quanto você tem que vender no mês para pagar pelo menos as suas contas, tá? Então, quais problemas em não separar pessoa física e pessoa jurídica, né, uma conta bancária PJ e PF? Então, a primeira coisa, diminui o capital de giro. O que é diminuir o capital de giro? O capital de giro é aquele dinheiro que a empresa tem para reinvestir. Então, se você fica tirando aleatoriamente dinheiro da sua empresa, você não tem dinheiro para girar, né? Você fica sem poder reinvestir, porque você acabou com o dinheiro todo. Vamos supor, você tem um funcionário, tá? Você tem um funcionário. E aí, certo dia, o carro desse funcionário, ele estraga. Ele não pode simplesmente virar para você e falar assim, olha, meu carro estragou, me paga o conserto desse carro. Me dá um dinheiro aí para consertar esse carro. Não. Então, por que você vai fazer isso na sua empresa? Não tem motivo para você fazer isso na sua empresa. Então, você tem que ter o quê? Uma reserva. Né? Se você fosse CLT, o que você ia fazer? Você não ia dar um jeito? Então, por que você vai ter que sangrar a sua empresa? Então, você tem que começar a criar uma reserva, começar a separar essas coisas aí. Senão, você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia, eu sinto lhe dizer. Você tem a sensação que a empresa não dá dinheiro, né? Mas o problema não está no dinheiro, e sim nessa mistura que você faz de pessoa física e pessoa jurídica, que não sabe para onde que o dinheiro vai. Então, você não tem transparência, você não sabe quanto que entra, quanto que sai, quanto que você deve, qual que é o seu custo, qual que é o custo da empresa. Você simplesmente não sabe, simplesmente está deixando a água te levar. E fica impossível fazer planejamento financeiro. Como é que você vai planejar o próximo mês, o próximo trimestre, o próximo semestre, o próximo ano, se você nem sabe quanto que você ganha, você nem sabe quanto que sua empresa gera de custo, você nem sabe quanto que é o seu custo da pessoa física, como é que você vai fazer esse tipo de coisa? Para você considerar o seu prolabore, né, para você fazer o seu prolabore, o que você precisa considerar? Primeiro que o seu prolabore ele precisa suprir o seu orçamento pessoal. Então você precisa fazer um raio-x das suas contas da pessoa física e ver quanto que você custa para você ter um prolabore, né? Aqui a gente tem que ter cuidado que, por exemplo, eu tenho uma empresa e aí eu vou ter o custo que eu quiser, eu vou ter o prolabore que eu quiser. Então, né, às vezes a sua empresa não consegue cobrir os seus gastos. E aí você tem que diminuir o seu padrão de vida, porque senão não dá, a conta não fecha, né? Eu ganho 10, eu gasto 15, então a conta não fecha, eu vou ficar devendo. Defina data de pagamento. Então, paga você primeiro. Pague-se primeiro. Por que se pague-se primeiro? Você tira o seu dinheiro, o seu prolabore antes, que aí você
pagou todas as suas contas da pessoa física, você fica livre, né? Você não fica tendo que pegar dinheiro picadinho aqui. Então, pague-se primeiro, aí, mas de verdade, faça um planejamento para você se pagar primeiro, tá? E a última coisa, assim, é que as finanças da empresa, o dinheiro da empresa, é um reflexo da sua finança, da sua conta pessoal. Então, se você não tem controle da sua conta pessoal, muito provavelmente você também não tem controle da sua conta da empresa, tá? Uma é reflexo da outra. Então, você vai fazer agora mesmo, né, um raio-x das suas contas pessoais e vai definir um valor de Prolabore. No módulo Caixa de Ferramenta tem uma planilha de raio-x financeiro e lá eu explico como que você vai utilizar essa planilha, tá? Então, você vai fazer, fazer agora e vai colocar um Prolabore para você retirar já no próximo mês.